Considere-se uma agência bancária na qual, em dado momento, há apenas 5 gerentes, G1, G2, G3, G4 e G5 e apenas 5 clientes, C1, C2, C3, C4 e C5. Suponha-se que, ao mesmo tempo, cada gerente atenda um único cliente. A seguir são apresentados 3 exemplos de configurações possíveis diferentes desses atendimentos. Configuração 1, o gerente 4 atende o cliente 3, enquanto o gerente 2 atende o cliente 1. Gerente 3 atende o cliente 5, gerente 1 atende o cliente 2 e o gerente 5 atende o cliente 4. Configuração 2, gerente 4 atende o cliente 1, enquanto o gerente 2 atende o cliente 3, gerente 3 atende o cliente 5, gerente 1 atende o cliente 2 e o gerente 5 atende o cliente 4. Configuração 3, gerente 1 atende o cliente 1, enquanto o gerente 2 atende o cliente 2, gerente 3 atende o cliente 3, gerente 4 atende o cliente 4 e gerente 5 atende o cliente 5. Incluindo os 3 exemplos acima, quantas são as diferentes configurações possíveis desses atendimentos? Letra A, 14.400, letra B, 120, letra C, 45, letra D, 25 ou letra E, 10. Então vamos analisar aqui a nossa situação. Nós temos 5 gerentes, G1, G2, G3, G4 e G5. E nós temos 5 clientes, cliente 1, cliente 2, cliente 3, cliente 4 e cliente 5. Eu vou pegar aqui essa primeira configuração para a gente observar o que aconteceu. O gerente 4, tá? O gerente 4, quantas possibilidades ele tinha para atender? Ele tinha aí 5 clientes. Só que ele não atendeu os 5, ele só pode atender um. Qual foi o cliente que ele atendeu? Ele atendeu o cliente 3. Então ele tinha 5 possibilidades, mas dessas 5 possibilidades ele atendeu o cliente 3. Então eu vou excluir aqui o 3. O próximo gerente, que é o gerente 2, ele ficou com 4 possibilidades. Só que ele atendeu o cliente 1. Então, o gerente 2 tinha 4 possibilidades, atendeu o cliente 1. O gerente 3 tinha 3 possibilidades, que era C2, C4 e C5. 3 possibilidades, mas ele atendeu aqui o cliente C5. O gerente 1 tinha 2 possibilidades, atendeu o cliente 2. E o gerente 5 ficou com apenas uma possibilidade. Esses valores que eu estou colocando aqui são os valores de possibilidades que eles tinham, tá? Essa relação de possibilidades ela vai acontecer independente da configuração que a gente atenda, tá? Porque cada um dos gerentes ele tem quando eu escolho aí o primeiro gerente, e aí pode ser qualquer um deles, tá? Qualquer um desses clientes gerentes que eu escolher para começar o atendimento, ele vai ter 5 possibilidades. Vou voltar aqui às 5 possibilidades. Então, olha só, se eu escolher o gerente 1, ele tem 5 possibilidades. Se eu escolher o gerente 2, só vai ter 4. O gerente 3 só vai ter 3. O gerente 4 só vai ter 2. E o gerente 5 só tem uma possibilidade. Então, independente da ordem que eu comece os atendimentos aqui com os gerentes, sempre nós vamos ter o primeiro tendo 5 possibilidades, o segundo 4, o terceiro 3, o quarto 2 e o quinto 1. E o produto dessas possibilidades vai gerar para nós a quantidade de configurações possíveis. 5 vezes 4, 20, vezes 3, nós vamos ter aqui 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120 possibilidades. Aqui nós estamos aplicando o princípio fundamental da contagem multiplicativo, tá? Alternativa correta, letra B. Uma pessoa precisa montar uma senha numérica XYZ, onde X, Y e Z são algarismos escolhidos entre 1, 2, 3, 4 e 5. Quantas senhas diferentes podem ser montadas por essa pessoa, de modo que o X seja menor que o Y e seja menor que o Z? Letra A, 3, letra B, 6, letra C, 10, letra D, 12 ou letra E, 15. Olha só, nós queremos aqui X menor que Y, menor que Z. Então, qual é o maior valor que a gente pode utilizar aqui no X? O maior valor que a gente vai poder utilizar é o 3, porque se eu usar o 4 ou o 5, eu não tenho valores para poder obedecer aqui o comando da questão. Então, olha só, se eu usar o 4, 4 é menor que 5, mas eu não tenho valor para pôr Z. Então, aqui o maior valor que eu vou poder utilizar desses 5, para começar, vai ser o 3. 3 menor que 4, menor que 5. Isso aqui é uma possibilidade. Se eu usar o 2 é menor que o 3, que é menor que o 4, é uma possibilidade. O 2 é menor que o 4, que é menor que o 5. E o 2 é menor que o 3, que é menor que 5. Então, eu tenho mais 3 possibilidades. E com 1, quantas possibilidades eu vou ter? 1 pode ser menor que 2,
menor que 3 é uma possibilidade. 1 menor que 2, menor que 4. 1 menor que 4, menor que 5, né? Tá obedecendo aqui a situação. Aliás, 1 menor que 2, menor que 5. Vou colocar tudo na sequência certinho. Agora eu vou para o 3. Ó. 1 menor que 3, que é menor que 4. 1 menor que 3, que é menor que 5, certo? E o 1 vai ser menor que 4, que é menor que 5. Então, eu vou ter mais 6 possibilidades. Aqui eu já usei todos certinho, já coloquei na ordem. Ó. Coloquei o 1 na primeira posição, depois eu coloquei aqui o 2, depois eu coloquei o 3 e, por fim, eu coloquei o 4. Então, eu tenho 6 possibilidades aqui, com mais 3, começando com 2, 1 apenas começando com 3. Total de possibilidades, 10. Observação nessa questão. Nem todas as questões a gente precisa resolver usando uma fórmula. Dá para a gente usar uma fórmula aqui e resolver? Dá. Mas quando a questão apresentar valores pequenos aqui nas possibilidades, tente fazer a questão de modo que você consiga visualizar aqui as possibilidades, que com certeza ela vai sair rapidinho. Então, aqui nesse caso, alternativa correta, letra C. De quantas formas diferentes em relação à ordem entre as pessoas, 2 homens e 4 mulheres poderão ser dispostos em fila indiana, de modo que entre os 2 homens haja pelo menos uma mulher. Letra A, 10, letra B, 20, letra C, 48, letra D, 480 ou letra E, 720. Então, são 2 homens e 4 mulheres e nós vamos trabalhar aqui com ordenação. Então, vamos trabalhar com permutação, só que nós temos uma restrição que deve existir pelo menos uma mulher entre os 2 homens. Então, aqui ó, são 2 homens. Eu vou chamar de homem A e homem B, tá? E as mulheres, mulher A, mulher B, mulher C e mulher D, para a gente diferenciar, pois são todos distintos, tá? E aí, o que a gente vai fazer? Qual é a situação que nós queremos? Nós queremos que pelo menos uma mulher esteja entre os homens. Então, eu posso ter uma mulher entre os homens, posso ter 2, 3 ou até mesmo as 4 mulheres. E eu vou descrever essas situações. Então, eu posso ter aqui, ó, homem e o restante mulher. Por enquanto, eu não vou colocar aqui A, B, C e D, vou colocar só a situação. Aqui, no caso, eu posso ter homem, mulher, homem, mulher e mulher. Homem, mulher, mulher, homem e mulher. E homem, mulher, mulher novamente. E homem. Aqui seria os 4. Só que aqui nós podemos pensar também da seguinte forma, tá? O problema, eu posso ter os 2 homens juntos. Seria homem, mulher, mulher e mulher. Essa situação aqui eu não quero, tá? Eu não quero que isso aqui aconteça. Eu quero que exista 1, 2, 3 ou até mesmo 4 mulheres entre os homens. E agora, como é que eu resolvo o problema? Para a gente resolver esse tipo de problema, a gente faz o seguinte. Nós pegamos todas as possibilidades, todas, menos o que eu não quero. E aí, fica bem mais fácil de resolver o problema. Todas as possibilidades. Seria permutar aqui 6 elementos. Tenho 2 homens e 4 mulheres, então seria a permutação de 6 elementos. Permutação de 6 elementos, se nenhum é repetido, permutação de n elementos, n fatorial. Então, a permutação de 6 elementos, os 2 homens e as 4 mulheres, dá 6 fatorial. 6 fatorial é 6 vezes 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que totaliza 720. Então, o total de possibilidades já é 720. Quando eu subtrair o que eu não quero, tá? Subtrair aqui o que eu não quero, eu vou ficar com um número menor que 720. Então, não pode ser a letra E. Já posso eliminar. O que é que eu não quero? Eu não quero que fiquem aí 2 homens sem que tenha uma mulher entre eles. Só que aqui eu tenho o seguinte, ó. A gente precisa analisar o seguinte, ó. É homem A e homem B. E aí eu tenho mulher A, mulher B, mulher C e mulher D. Entre esses 2 homens, eu posso pensar da seguinte forma. Eu posso ter aqui o homem A e o homem B, ou eu posso ter o homem B e o homem A. Então, aqui eu já tenho 2 possibilidades. Eu posso ter aqui 2 possibilidades. Eu vou colocar aqui um 2, que é o total de possibilidades que eu posso juntar os 2 homens
para fazer a permutação. Beleza, são duas possibilidades. Como eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, e aí depois do MD eu poderia jogar esses homens, então eu tenho 5 possibilidades. Que seria isso aqui, ó, mulher A, homem B, mulher B, mulher C e mulher D. E eu continuar caminhando. Quando eu continuo caminhando, a gente vai ver que vai dar 5 possibilidades. E aí eu vou colocar essas 5 possibilidades para poder a gente verificar certinho aqui a nossa questão. Tá? Então, mulher A, mulher B, vou fazer aqui todas elas. Homem A, homem B, mulher D. E aí todas as mulheres antes. Todas as mulheres antes. E depois os homens. Lembrando que aqui eu estou colocando só a situação de homem A, homem B. Então, olha só, vai dar 5 bloquinhos. Ó. Eu posso ter essa situação, que é eles começando juntos, depois pula 1, pula 2, né? Pula 3, e aqui, ó, pula 4. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades de caminhar com esses homens. E com relação às mulheres, o que acontece? Essa ordem das mulheres, ela pode mudar, eu posso permutar. Não necessariamente é a mulher A que vai estar aqui. Eu posso colocar o B primeiro, depois o C, depois o D. Então, aqui eu tenho a permutação de 4 elementos, tá? Que são as 4 mulheres. Então, vai ser 4 fatorial. Quem é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Dá 24. Então, aqui, na verdade, eu vou estar multiplicando 2 vezes 5 vezes 24. 2 vezes 5, 10. Vezes 24, 240. Então, 720 menos 240, que são... Aqui eu tenho 240 possibilidades, tá? De organizar os homens e as mulheres, e eu não quero. Então, 720 menos 240 vai dar 480. Portanto, a alternativa correta se encontra aqui na letra D. Num conjunto há 5 elementos positivos e 5 elementos negativos. Escolhe-se 5 números desse conjunto e se efetua a multiplicação desses 5 números escolhidos. Em quantos casos tal multiplicação terá resultado negativo? Letra A, 25, letra B, 120, letra C, 125, letra D, 126 ou letra E, 128. Então, nós vamos escolher 5 números, tá? Eu vou chamar aqui de A, B, C, D e E, e nós vamos multiplicá-los. E eu quero saber quais são as possibilidades que geram um resultado negativo. Sabendo que eu tenho 5 que são positivos, né? 5 elementos positivos e 5 elementos negativos. Então, uma das condições para que o resultado seja negativo é que eu tenha apenas um negativo. Então, eu teria aqui um negativo e 4 positivos. O resultado desse produto com um negativo e 4 positivos seria aí negativo. Eu posso ter 3 negativos e 2 positivos, também vai dar negativo, ou eu posso ter os 5 negativos. Então, nessas situações, o resultado é negativo. Sempre que eu tenho um produto, tá? Olha só, de 2 números negativos, se eu tiver aqui, por exemplo, menos 1 que multiplica menos 1, o resultado é positivo. Então, com um número par de números negativos, o resultado fica positivo. Agora, se esse número ele for ímpar, se esse número for um número ímpar, o resultado é negativo. Então, por isso que eu estou colocando aqui o seguinte, ó. Eu posso ter um só negativo e 4 positivos. Eu posso ter 3 negativos e 2 positivos ou 5 negativos. Aí, quantas são essas possibilidades? Se eu tenho 5 elementos negativos, se eu for utilizar os 5 sendo negativos, aí eu vou chamar assim de negativo 1, negativo 2, negativo 3, negativo 4 e negativo 5. E eu tenho aí positivo 1, positivo 2, positivo 3, positivo 4 e positivo 5. Então, se eu usar aqui os 5 negativos para compor essa situação, quantas são as possibilidades? Eu só tenho uma possibilidade. Agora, se eu utilizar 3 negativos e 2 positivos, aí eu tenho que lembrar o seguinte, que eu tenho 5 que são negativos e eu tenho 5 que são positivos. Desses 5, eu vou escolher 3. Tá? Desses 5, eu vou escolher 3.
E desses 5, eu vou escolher 2. Então, aqui eu tenho a combinação de 5 elementos tomados 3 a 3, vezes uma combinação de 5 elementos tomados 2 a 2. Aí eu preciso desses 5 que são negativos escolher apenas 3, mas eu não sei quais são eles. E desses 5 que são positivos, eu preciso escolher 2. Combinação de n elementos tomados P a P, n fatorial sobre P fatorial, que multiplica n menos P fatorial. Então, aqui no caso vai ficar 5 fatorial sobre 3 fatorial, que multiplica 2 fatorial, porque eu estou fazendo a combinação de 5 elementos tomados 3 a 3. Então, o meu n vale 5, o meu p vale 3 e o meu n menos p vale 2, vezes 5 fatorial, que multiplica, aqui no caso, 2 fatorial vezes 3 fatorial. Note que esses dois valores, eles são idênticos, tá? Aqui nós só temos essa mudança aqui na ordem, mas como é uma multiplicação, eles são idênticos. Então, se eu encontrar o valor de 1, eu posso substituir para os dois. E aí, vou fazer aqui embaixo. 5 fatorial, tá? Esse 5 fatorial, vou expandir. Vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 vezes 1. Aqui eu simplifico. 2 vezes 1 dá 2. 4 dividido por 2 dá 2. 5 vezes 2, 10. Então, essa combinação aqui, ó, vai dar 10. Essa daqui também vai dar 10. Então, 10 vezes 10 dá 100. Então, se eu escolher 3 negativos e 2 positivos, eu vou ter aqui 100 possibilidades, tá? Lembrando que esse número que eu estou colocando aqui é a quantidade de possibilidades. Eu só tenho uma possibilidade de escolher os 5 negativos. Eu tenho 100 possibilidades de escolher 3 negativos e 2 positivos. Agora eu vou verificar quantas são as possibilidades de escolher um negativo e 4 positivos, tá? Aí é a mesma lógica, tá? Quantas são as possibilidades de escolher um negativo se eu tenho 5? Tenho 5 números negativos e vou escolher um. Então, eu tenho 5 possibilidades. Posso escolher qualquer um dos 5. Então, vai ser 5, tá? Escolhendo o primeiro negativo, vezes, né? Isso aqui vai ser um negativo, vezes os 4 positivos, né? Quantas são as possibilidades de escolher 4 se eu tenho 5? Aí eu vou usar uma combinação de 5 elementos tomados 4 a 4, tá? Quando essa diferença aqui é 1, 5 menos 4 dá 1 de diferença. Então, o resultado é o próprio 5. Porque quando a gente faz a combinação, fica 5 fatorial sobre 4 fatorial, que aqui é o meu n e aqui é o p, tá? E n menos p dá 1 fatorial. 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial vezes 1 fatorial. Aí, a definição de fatorial coloca que tanto 0 fatorial quanto 1 fatorial, o resultado é igual a 1. Então, aqui eu não preciso nem colocar, que vai ser 1. Simplifico, sobrou 5. Então, aqui eu tenho 5 possibilidades de escolher 4 positivos. 5 vezes 5, 25, tá? Eu vou escolher um negativo e 4 positivos e vou fazer o produto entre essas possibilidades. 5 vezes 5, 25. E aí eu vou somar tudo. 25 com 100 com mais 1. Somando tudo, 126 possibilidades. Tá? 126, né? Em quantos casos tal multiplicação terá resultado positivo? Em 126 casos, alternativa correta, letra D. Uma professora do Jardim da Infância entregou um mesmo desenho para cada um de seus 10 alunos e distribuiu vários lápis de cor entre eles. A tarefa era pintar o desenho, que possuía diversas regiões. Cada uma dessas regiões apresentava a cor com a qual deveria ser pintado. Todos os alunos receberam a mesma quantidade de lápis de cor, mas nenhum aluno recebeu todas as cores necessárias para pintar todo o desenho e, portanto, eles precisavam se agrupar para conseguir completar a tarefa. Formando qualquer grupo de 6 alunos, uma região não poderia ser pintada, mas qualquer grupo de 7 alunos conseguiria completar a tarefa. Todas as regiões deveriam receber cores diferentes e a professora distribuiu o menor número de lápis de cor para cada aluno. Quantos lápis de cor cada aluno recebeu? Letra A, 42, letra B, 63, letra C, 210, letra D, 105 ou letra E, 84. Então, nós temos aí 10 alunos. Eles têm que pintar um determinado desenho que tem uma quantidade de regiões,
não sabemos aí quantas regiões tem o desenho, mas ela me diz aqui, né, que cada região dessa vai ser pintado por uma cor. Por exemplo, aqui verde, aqui azul, aqui preto, branco e assim sucessivamente, e não pode repetir, né? E esses alunos eu posso representar como A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. Então, tem aqui 10 alunos representados por letras. Nós sabemos que se escolhermos 6, vai ficar faltando uma região. Se escolhermos 7, eles conseguem pintar completo. Só que aí nós vamos ter o seguinte, quantas são as formas de escolhermos aí 6 alunos? Nós temos 10 e podemos escolher 6, sabendo que vai ficar faltando uma região. Então, uma combinação de 10 elementos tomados 6 a 6. Se eu tenho 10 e vou escolher 6, e a ordem que eu vou escolher esses 6 não importa, é uma combinação. Então, dessa combinação de n elementos tomados P a P, n fatorial sobre P fatorial, que multiplica n menos P fatorial. Então, aqui, ó, 10 fatorial sobre 6 fatorial, que multiplica 4 fatorial. Então, a primeira coisa é eu descobrir quantas são as formas de escolhermos 6 alunos, sabendo que vai ficar faltando uma cor. Quantas são essas formas? 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6 fatorial, dividido por 6 fatorial, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 6 eu simplifico com 6. 4 vezes 2 é 8, simplifica aqui o 8. 9 por 3 dá 3. 7 vezes 3, 21, vezes 10, 210. Então, existem 210 possibilidades de escolhermos 6 alunos, que vai coincidir exatamente aí com quantidade de lápis. Só que nós precisamos de mais um para completar o desenho. Então, ó, 6 alunos e 1 aluno. Vou colocar assim, ó, 1 aluno. Se eu escolher 6, quantos alunos vão sobrar? Vão sobrar 4. E aí, com esses 4 alunos, com certeza, cada um deles tem a cor que está faltando. Então, eu posso escolher aqui o G, posso escolher o H, o I ou o J. Com certeza, se eu tiver 7 alunos, ele consegue completar a tarefa. Então, como eu tenho 4 alunos e eu quero escolher um, então eu vou ficar com 4 possibilidades. 210 vezes 4 vai totalizar 840, que coincide exatamente com o número de lápis. Isso aqui vai ser o total de lápis que ela distribuiu. Só que ela distribuiu esse total para quantos alunos? Distribuiu para 10. Então, 840 dividido por 10, 84 lápis para cada aluno. Alternativa correta, letra E. Um professor elaborou 10 questões diferentes para uma prova, das quais 2 são fáceis, 5 são de dificuldade média e 3 são difíceis. No momento, o professor está na fase de montagem da prova. A montagem da prova é a ordem segundo a qual as 10 questões serão apresentadas. O professor estabeleceu o seguinte critério de distribuição das dificuldades das questões para ser seguido na montagem da prova. Então, está aqui o critério. Ele vai colocar as 2 primeiras questões fáceis, vai colocar da terceira até a 7ª, no caso, as 5 próximas questões com dificuldade média e as 3 últimas com dificuldade difícil. De quantas formas diferentes o professor pode montar a prova seguindo o critério estabelecido. Então, quantas são as maneiras de montar essa prova? Então, nós temos aqui 10 questões. Então, aqui vai ser a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e 10ª. Vou colocar aqui, ó, as 10 questões, tá? Aí ele tem de dificuldade fácil, ele tem 2. Então, inicialmente, né, na primeira posição aqui, ó, vamos considerar aqui o primeiro quadradinho, quantas são as possibilidades de escolha? Se de dificuldade fácil são 2, eu posso ter fácil 1 e fácil 2. A dificuldade média, média 1, média 2, média 3, média 4 e média 5. E a difícil, difícil 1, difícil 2 e difícil 3. Então, para esse primeiro campo aqui, né, a primeira questão, ele tem 2 possibilidades. Ou ele coloca fácil 1 ou ele coloca fácil 2. Então, são 2 possibilidades. Só que quando ele escolhe uma dessas 2, só sobra uma possibilidade para ele colocar a segunda. Beleza, trabalhei com a fácil. Agora a gente vai trabalhar aqui com
as de dificuldade média. Dificuldade média, ele tem 5 questões. Então, nós vamos ter aqui, ó, 5 possibilidades para a terceira questão, porque ele vai ter 5 possibilidades de escolha. Quando ele escolhe uma dessas aqui, qualquer que seja, sobram 4 possibilidades. Depois 3, depois 2, depois só tem 1. Para a dificuldade difícil, né, nível de dificuldade difícil, vamos ter 3 possibilidades para a 8ª questão, 2 para a 9ª e apenas 1 para a 10ª. E o produto vai me dar o resultado que eu estou esperando, que são quantas formas diferentes o professor pode montar a prova. Então, olha só, 2 vezes 1, 2, vezes 5, 10, vezes 4, 40, vezes 3, 120, vezes 2, 240, vezes 1, continua aqui, 240, vezes 3, 3 vezes 240, vamos calcular aqui. 3 vezes 0 é 0, 3 vezes 4, 12, põe 2 vai 1, 3 vezes 2, 6 e 1, 7, 720, possibilidade, vezes 2, vezes 2, 2 vezes 0, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 7, 14, 1440 e vezes 1, 1440. Então, a quantidade, né, de formas diferentes que o professor pode montar a prova, seguindo o critério estabelecido, é de 1440 possibilidades. Alternativa correta, letra D. Um cliente aplicou R$100 mil em um tipo de investimento no início de 2021 e no final de 2022 resgatou todo o montante pagando 15% de imposto de renda sobre os juros proporcionados pelo investimento antes da aplicação do imposto de renda. No primeiro ano do investimento, a taxa de juros foi positiva, mas no segundo ano foi negativa, conforme se mostra na tabela a seguir. Então, temos aqui no primeiro ano, 2021, 20% positivo e 2022, menos 5%. Considere que as taxas apresentadas representem variações sucessivas, ou seja, incidam sobre o acumulado anterior. Assim, a taxa de juro líquida proporcionada pelo investimento em todo o período do investimento, comparando o valor investido com o valor resgatado, após descontado o imposto de renda, foi igual a letra A, 11,9%, letra B, 12,8%, letra C, 13,6%, letra D, 14% ou letra E, 15%. Então, vamos organizar aqui nossas informações. Investiu 100 mil, tá? Então, 100 mil reais, vou usar apenas 100, tá? 100 mil. Lembre-se que aqui está na milhar. Esse 100 mil indica para mim o 100%. É o valor que ele tem, é o todo, é o 100%. O que aconteceu no primeiro ano? Teve um aumento de 20%. Então, esse 100 mil, com um aumento de 20%, nós vamos passar a ter agora, né, 120 mil. 120 mil, beleza. Porque teve um aumento de 20%. Agora, a gente vai pegar esses 120 mil e vai aplicar uma redução de 5%. Então, com essa redução de 5%, qual vai ser o nosso novo valor? Eu vou calcular aqui 5% de 120 mil. Simplifico aqui, ó, 0 com 0, 5 vezes 12, 60. Divido por 10, dá 6 mil. Então, 5% de redução indica que eu vou reduzir 6 mil. Então, eu vou passar a ter 114 mil. Esse aqui seria o valor, né? No caso, seria 114%. Aumentei 14 mil, então aumentei 14%. Só que esse valor, eu tenho que incidir aqui o imposto de renda. Aí ele coloca aqui que resgatou todo o montante pagando 15% de imposto de renda. Então, esse daqui é o bruto. Aqui é o bruto. Eu preciso do líquido. Então, eu vou pegar aqui com relação ao que ele teria ganho, né, nesse período, né, ele teria ganho 14 mil. Só que com relação a esses 14 mil, nós vamos ter que descontar 15%, tá? 15% de 14 mil. Para poder ter o valor líquido, né? No caso aqui é o bruto, eu preciso do líquido. Então, vamos calcular 15% de 14 mil, fazer essa redução e ver qual foi o valor resgatado. Então, 15%, 15 sobre 100 de 14. Como é que a gente faz essa conta? Nós multiplicamos 15 vezes 14, que vai dar 210, e divide por 100. Então, aqui eu vou ter que descontar 2,1. Descontando 2,1, eu vou passar a ter quanto? Vou ter aqui 14 menos 2,1, sobrando apenas
11,9 mil. Então, o líquido que ele vai tirar vai ser 111,9 mil. Aí, esse valor que ele ganhou, esses 11,9 mil, é justamente o quanto ele vai ter a mais. Assim, a taxa de juro líquida proporcionada pelo investimento, né, o líquido, tá, vai ser de 100 mais 11,9. Se a gente trabalhar com porcentagem, eu peguei inicialmente 100 mil, coincidi com 100%. Essa técnica é bem interessante, você consegue visualizar quanto que aumentou de 100. E lá no final, o dinheiro que ele retirou foi 111.000, né, e 900, ou 111,9 mil. Esse valor corresponde aos 100%, que é os 100 mil, mais 11,9%. E esses 11,9%, tá, que eu já fiz de propósito aqui para coincidir com o valor numérico, com o valor da porcentagem, ele corresponde à taxa de juro líquida, né? É como se ele tivesse pego direto aqui, ó, peguei 100 mil, apliquei aqui uma taxa de 11,9%, vai gerar lá no final do meu período 111.900 como resultado. Então, basicamente, o problema é quanto você tem no início, quanto que você ganhou em 2021, quanto que você perdeu sobre esse valor em 2022 e o teu valor final, para você comparar entre o valor final e o valor inicial, qual foi esse aumento. Então, nesse caso aqui, a alternativa correta vai ser a letra A. Assim, a taxa de juro líquida proporcionada pelo investimento em todo o período do investimento, comparando o valor investido com o valor resgatado. O investido é de 100 mil, o resgatado é de 111 mil. Após descontado o imposto de renda, foi igual a 11,9%. Alternativa correta, letra A. Em uma plataforma de xadrez online, as estatísticas de um certo jogador são dadas na tabela abaixo, em que se mostra a porcentagem de vitórias, empates e derrotas quando ele joga de brancas e quando ele joga de pretas. Então, temos aqui a tabela. De pretas, ele tem 50% de vitórias, 10% de empates e 40% de derrota. E de brancas, 60% de vitória, 5% de empate e 35% de derrota. Sabe-se também que o número de vezes em que o jogador empatou de brancas foi 2 vezes maior que de pretas. Qual a razão entre o número de vitórias de pretas e o número total de vitórias? Letra A, 1 sobre 30. Letra B, 5 sobre 29. Letra C, 5 sobre 11. Letra D, 2 sobre 5. Ou letra E, 24 sobre 29. Então, aqui nesse caso, ele quer que a gente calcule a razão, né, que é uma divisão entre o número de vitórias de preta, que corresponde aqui a 50%, dividido pelo número total de vitórias, que seria aqui, ó, 50% mais 60%. 50% aqui de preta com 60% de branco. Isso aqui seria 50% de preto. Olha só que pegadinha interessante. Se eu fizer aqui direto 50 sobre 110, eu vou encontrar 5 sobre 11, marco a letra C e perco a questão. Por que eu perco a questão? Porque aqui ele está me dando as porcentagens, ele não está me dando quantitativo. E quando nós vamos calcular uma razão, tem que ser com o quantitativo e não com a porcentagem. Então, essa continha aqui, ó, é uma continha que está errada. Como é que a gente faz o certo? A gente vai analisar a partir do quantitativo número de vezes. Ele me diz o seguinte, ó, que esse empate aqui, ó, de 5%, ele é 2 vezes um empate de 10%. Então, com a quantidade X, aqui seria 2x, ó. É que esse jogador empatou de brancas foi 2 vezes maior que a de pretas. Então, se de preta ele empatou X vezes, né, no caso, de brancas vai ser 2x. Como eu não tenho nenhum valor para X, eu posso colocar qualquer valor para ajudar aqui na questão. Então, o que eu vou fazer? Eu vou coincidir aqui esses 10% com 10. E esses 5% aqui serão 20. Se 10% é 10, 40% vai ser 40, 50% vai ser 50. E o número total aqui seria 100. Aqui eu já fiz exatamente coincidindo. Aqui de pretas significa que ele jogou 100 partidas. Se eu considerar aqui que ele empatou 10, significa que o total de partidas foram 100. E ele tem 50 vitórias. Então, vou colocar aqui, ó, esses 50 em cima. Agora, para encontrar o de brancas, eu vou ter que usar essa relação. Que 5% do total de brancas, né? De brancas,
vai ser igual a 20, porque 5% tá dando aqui 20 empates. Então, eu vou encontrar quantas são as brancas para depois eu distribuir com as outras porcentagens. Então, brancas serão, aqui eu posso simplificar, né? 5 e 100 vai ficar 1 sobre 20, tá? Que corresponde a 5%, igual a 20. Então, a quantidade de brancas vai ser 400. Com essas informações, se o empate aqui for 10, o total de brancas vai ser 400. Se eu tenho o total, eu consigo encontrar quanto é 60% da vitória. Então, olha só, 60% de quanto? 60% de 400. Zeros vão com zeros, 6 vezes 4, 24, repete o zero. Então, distribuindo em valores, aqui seria 240. E aí eu tenho como calcular as vitórias, que vai ser 50 das pretas, 240 aqui das brancas, 50 sobre 290. E aí sim eu tenho a relação 5 sobre 29, alternativa correta, letra B. Então, desconfie das questões que pedem razão e te dão aqui, ó, porcentagem. Você tem que usar valores, você não pode usar aqui direto as porcentagens. Você tem que encontrar os valores para cada um para poder você colocar aqui. Então, aqui nesse caso, a nossa resposta pode ser feita assim. E se eu quiser colocar também em função desses empates, não tem problema. Eu posso colocar aqui que vai ser x, aqui vai ser 2x, e encontrar um total em função desse 2x, que vai vir para cá também, todo mundo em função dessa variável x. Mas nesse caso, eu acho interessante você criar um número. Então, coincide esse valor aqui com 10, para já ser o 10%, certinho. Aqui vai ser 20, e aí a partir desse 20 você encontra. Se 5% do total deu 20, qual é esse total? 400. E aí faz a distribuição, vai encontrar o resultado de forma mais dinâmica e mais rápida, tá? Mais fácil até. Alternativa correta, a letra B. Na eleição de um grêmio estudantil, os votos foram divididos em apenas 3 categorias: válidos, nulos e em branco. O candidato eleito recebeu 64% dos votos válidos. Do total de votos, sabe-se que 8,3% foram nulos e 6,7% em branco. Que percentual do total de votos recebeu o candidato eleito? Letra A, 79%, letra B, 75,2%, letra C, 57,3%, letra D, 54,4% ou letra E, 49%. Então, nós temos aqui 3 categorias de votos, né? No caso, válidos, nulos e em branco. E ele me dá as porcentagens para votos nulos, coloca aqui que é 8,3%, e coloca que votos em brancos foi 6,7%. Então, com esses dois valores, a gente consegue descobrir quantos por cento, né, do total são votos válidos. Para, a partir dessa porcentagem aqui, nós calcularmos aqui 64% desse valor que a gente vai encontrar para ser aqui o percentual do total de votos que o candidato que foi eleito recebeu. Então, vamos somar aqui esses dois valores, 8,3 com 6,7. 3 com 7, 10, com 0 vai 1, 1 com 8, 9, com 6, 15. Então, esses dois valores aqui juntos correspondem a 15%. Como o total de votos tem que ser 100%, aqui em cima nós vamos ter 85%. Então, desses 85% que corresponde a votos válidos, desses 85%, nós vamos calcular 64%, pois foi o quanto o candidato recebeu. O candidato eleito recebeu 64% de votos válidos. Então, vamos calcular. 64% de quanto? De 85%. E aí, a gente tem que representar primeiro na forma aqui da porcentagem, tá? Não pode colocar direto 64 vezes 85. Tem que escrever como a porcentagem 64 vezes 85. Aí, o que nós vamos fazer para responder? Nós vamos manter um desses valores aqui, que é 100, fazemos aqui o produto e dividimos por 100 e colocamos aqui em cima, para poder encontrar o resultado direto em porcentagem. Então, eu vou fazer o produto de 64 vezes 85, 4 vezes 5, 20, com 0, eval 2, 4 vezes 8, 32, com 2, 34, 6 vezes 5, 30, põe o 0 e val 3, 6 vezes 8, 48, com 3, 51. Somo tudo, 0, 4, 4, 5. Só que esse valor, tá? Que é esse produto aqui, eu vou estar dividindo por 100. Então, quando eu faço esse produto,
eu divido esse resultado. Quem é esse resultado? É 5.440. Eu divido por 100. Então, 0, eu corto aqui com 0. 544 por 10 dá 54,4. E como eu vou dividir por 100, eu posso representar isso aqui em porcentagem. Então, vai ficar 54,4%. Por isso que eu não mexi com um dos 100, né? Um eu deixei sem mexer, tá aqui ele, para poder representar o valor em porcentagem. A parte de cima eu fiz o produto, 64 vezes 85 e dividi por 100. Já coloco aqui em cima, já é a resposta. Então, a alternativa correta aqui vai ser letra D. Uma reportagem sobre a inflação no Brasil mostrou que os aumentos do preço médio de um produto nos meses de março, abril e maio de 2022 foram de 5%, 10% e 20% respectivamente. Cada um dos 3 percentuais indicados foi calculado ao final de cada respectivo mês e refere-se ao aumento relativo ao preço médio do produto no dia 1º do mês considerado. O aumento percentual acumulado nos meses de março, abril e maio de 2022, relativamente ao preço médio do produto em 1º de março de 2022, foi de letra A, 11,7%, letra B, 20%, letra C, 35%, letra D, 37% ou letra E, 38,6%. Bom, nós temos aqui 3 aumentos, um aumento de 5%, um aumento de 10% e um aumento de 20%. Então, quando ele pede aqui o aumento acumulado, o valor que a gente vai encontrar vai ser maior que a soma, tá? Uma dica interessante é que se eu somar 5 com 10 com 20, eu encontro como resposta 35. E como nós vamos ter um aumento sobre um novo valor, né, um valor que já vai receber um aumento anterior, então o resultado final vai ter que ser maior que 35. Portanto, não pode ser letra A, não pode ser letra B e não pode ser letra C. Pode ser ou a D ou a E. E aí a gente vai fazer o seguinte, para facilitar o cálculo, você vai criar um valor, que é o valor de R$100, que coincide aqui com 100%. E a partir desses R$100, a gente vai aplicar esses aumentos, né? O primeiro aumento é um aumento de 5%. Então, vou colocar aqui mais 5%. O valor passou a ser 105, tá? 105. Agora, eu vou aplicar um aumento de 10%, só que esses 10% é sobre esse valor. Então, vou calcular 10% de 105 e vou verificar quanto é que dá. Então, 0 vai com 0. 105 dividido por 10, 10,5. Então, eu vou adicionar esse valor ao 105. Então, vai ficar 105 mais 10,5. 5 deu 115,5. 115,5 é o novo valor. Agora, eu vou para a última etapa. Na última etapa, eu vou dar um aumento de 20%. 20% sobre quem? Sobre 115,5. Como é que eu calculo esses 20%? Vou multiplicar aqui 20 sobre 100 vezes 115,5. Então, aqui nesse caso, ó, 0 vai com 0, elimina esse 0, tá? Se eu quiser, eu posso fazer o seguinte, aqui nesse caso, posso pegar esse 10 e fazer com que essa vírgula ela venha para cá. Então, quando eu divido 115,5 por 10, eu vou ficar aqui ó, com 11,55. Vou multiplicar por 2. Então, 11,55 vezes 2. 2 vezes 5, 10. Põe 0 e vai 1. 2 vezes 5, 10 com mais 1, 11. Põe 1 e vai 1. Tá? 2 vezes 1, 2. Com 1, 3. E 2 vezes 1, 2. Então, 23 e 10 é o que eu vou somar. Então, vou pegar aqui o valor 115,5 e vou somar com 23,10. Né? 0,50 aqui no caso. 0,6831. Então, o final aqui foi 138,60. Aí, como é que eu descubro aqui a porcentagem, né? Quanto foi o aumento acumulado? É o que passar de 100. Então, na verdade, aqui eu tenho 100%, que é o que estava inicialmente, que é os 100, mais o que aumentou, que é 38,60%. Então, ou 38,6%, né? A gente pode deixar aqui 38,6%, sem nenhum problema. E aí a nossa resposta é o que passou de 100. O que passou de 100 vai ser nossa resposta, alternativa correta, letra E. Mas a primeira coisa que você vai fazer sempre é o somatório para verificar quanto é que vai dar aqui no final. O teu resultado, como o aumento é sobre um valor anterior, que já foi aumentado, então o valor final é maior. Então aqui nesse caso, a alternativa correta, letra E.